Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vou mostrar para vocês como eu fiz esse sapatinho de bebê. Ele é quase todo feito de uma cor só, mas tem um detalhe aqui que usa outras duas cores. E também tem a opção de ser feito com esse pompom aqui, que eu usei um pompom mesclado. Aqui no final do vídeo eu vou deixar uma dica de como deixar o sapatinho mais firme no pé. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links de passo a passo de outros modelos de sapatinho que eu já gravei, tá certo? E um detalhe, eu esqueci de falar, o tamanho desse sapatinho, a sola aqui, ó, fica em torno de 12 centímetros, tá? Mas isso aqui também vai variar conforme o ponto de cada pessoa, se é mais apertado, se é mais solto, e também conforme a marca da lã, sempre tem uma variação. Então, antes de começar a mostrar como eu fiz, eu quero pedir para quem não é inscrito para já se inscrever aqui no canal e para quem puder para já deixar o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá? Para fazer esse trabalho, eu vou usar o seguinte material. Eu vou usar 3 cores de lã para bebê. A cor principal que eu vou usar é o rosa e para fazer os detalhes um branco e um vermelho. E eu vou usar agulhas de tricô número 3,5. Então vamos ver como é feito. Esse sapatinho a gente começa a fazer aqui pela sola, tá? Ele é feito aberto, então eu preciso colocar uma quantidade de pontos para fazer a volta aqui. Então eu coloquei aqui na agulha 50 pontos. E para quem for iniciante, quiser ver como a gente coloca os pontos e também quiser dar uma olhadinha nos pontos básicos do tricô, eu vou deixar os links aqui também na descrição do vídeo. Então agora para começar, eu usei aqui a cor rosa, então, né? E eu vou fazer então toda essa partezinha aqui, ó, da sola. Para isso eu preciso fazer 10 carreiras, tá? Essas 10 carreiras somente em ponto meia. Ó. Terminando essa carreira toda, eu viro, continuo fazendo sempre em ponto meia. Então eu vou terminar aqui as 10 carreiras, sempre usando o ponto meia, e eu já volto para a gente continuar. Eu terminei aqui as 10 carreiras do rosa em ponto meia, então são 5 voltas, né? Contando carreira de frente mais do avesso. Então, um total de 10 carreiras. Aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou amarrar aqui a lã vermelha. Amarrei o vermelho aqui, sem cortar a lã da cor rosa, tá? E aqui a gente vai fazer agora, então, essa listrinha aqui que fica aqui embaixo. Para isso, eu vou fazer apenas 2 carreiras dessa cor vermelha, mantendo o ponto que eu estava fazendo, que é o ponto meia, tá? Então, eu vou fazer essas 2 carreiras, que é a carreira de frente e também a do avesso, nessa corzinha vermelha, e já volto aqui para a gente continuar o trabalho. Terminei, então, essas 2 carreiras aqui da cor vermelha. Eu vou cortar agora o vermelho e aqui eu vou amarrar a cor branca. Agora, com o branco, eu vou fazer essa camadinha aqui, que fica acima do vermelho. E também são 2 carreiras, continuando aqui com o ponto meia. Então, 2 carreiras, a carreira de frente e a carreira do avesso. Então, terminando essas 2 carreirinhas, eu já volto. Já terminei, então, as 2 carreirinhas aqui da cor branca. E agora eu posso cortar o branco e amarrar a pontinha em alguma outra ponta aqui que já esteja por aqui, pode ser nessa outra vermelhinha ou até mesmo no rosa, tá? Ó, pronto.
Agora, antes de começar essa partezinha aqui de cima do pezinho, eu ainda preciso fazer duas carreiras completas da cor rosa. Então, é isso que eu vou fazer agora, mantendo o mesmo ponto, né? Que é o ponto meio. Então, eu vou continuar aqui. E assim que eu terminar essas duas carreiras, carreira de frente, carreira do avesso, eu volto e a gente continua o trabalho. Eu terminei aqui as duas carreirinhas na cor rosa. E agora sim, então, eu vou começar a trabalhar nessa partezinha aqui de cima do sapatinho, tá? Essa parte aqui, eu trabalho somente com os 10 pontos que estão bem ao centro aqui da minha agulha. Então, uma divisão que eu vou fazer aqui, eu tenho 50 pontos. Eu vou ficar com 20 pontos para um lado, 20 pontos para o outro lado e vou trabalhar com os 10 pontos que estão ao centro. A cada carreira que eu fizer aqui no centro, né, carreira aqui só desses 10 pontos, ao final da carreira eu tiro 2 pontos juntos com o próximo que tiver na agulha. A mesma coisa eu faço quando eu estiver aqui do lado avesso, quando eu estiver voltando, esses 10 pontos aqui centrais, eu tiro 2 pontos juntos ao final. Então, a cada carreira que eu trabalhar aqui no centro, eu vou diminuindo um ponto para um lado e um ponto para outro, tá? Então, o importante é que sempre a quantidade dos dois lados fiquem iguais. Para isso, eu preciso fazer sempre a carreira de frente, tirando 2 pontos juntos e depois a do avesso também. Eu já vou fazer agora. Então, eu vou fazer o seguinte: para eu chegar aqui no centro, eu vou precisar fazer primeiro os 20 pontos que estão aqui no início. Então, eu vou fazer normalmente aqui, continuando no ponto meia, tá? Essa partezinha aqui também é toda feita em ponto meia. Vou fazer primeiro os 20 pontos aqui. Fazer normalmente, tá? Até chegar ali no meio. Pronto, fiz 20 pontos aqui. E agora, então, eu tô bem no local em que são os 10 pontos que eu vou trabalhar. Então, aqui vai ser sempre dessa forma, ó. Eu faço 9 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E o 10º ponto eu tiro junto com o próximo que tiver na agulha. Então, são 2 pontos juntos. Aqui. Tirei 2 pontos juntos, tá? Aí, nesse momento, eu viro. Esses pontos aqui eu não trabalho por enquanto. Viro a agulha. E aqui, continuando no ponto meia, né? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Faço 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 10º ponto, então, eu tiro junto com o próximo que tiver na agulha, né? Tiro 2 pontos juntos. Então, terminando a carreira de frente e a do avesso, diminuiu um ponto aqui de um lado e diminuiu um ponto do outro lado. Eu viro novamente e eu vou sempre repetindo isso. Eu vou repetir até que eu fique aqui, ó, de um lado com 12 pontos e do outro lado também com 12 pontos, tá? Ao centro vão continuar os 10 pontos que eu tô trabalhando, tá certo? Então, eu vou fazer só mais uma aqui, só uma repetição de ida e volta, e aí depois eu continuo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º tiro junto com o próximo que tiver na agulha. 2 pontos juntos. Terminando isso, eu sempre viro a agulha e faço a mesma coisa do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
E o 10º ponto, tiro junto com o próximo que tiver na agulha. Então, 2 pontos juntos. Terminando isso, viro novamente e vou continuando o trabalho, tá? À medida que for fazendo, essa partezinha aqui, ó, vai ficando mais salientezinha, tá? Vai formando a partezinha de cima do pé. Então, agora nesse momento agora, eu já tô com 18 pontos de um lado, 18 pontos do outro lado e 10 no meio, tá? Eu vou continuar fazendo sempre a mesma coisa até ficar com 12 aqui, 12 do outro lado e os mesmos 10 no centro. Então, assim que eu tiver terminado essa partezinha, eu já volto para continuar o trabalho. Eu continuei aqui, ó. Eu continuei aqui o trabalho, então aqui eu tô na carreira do avesso, que foi a última que eu fiz até aqui, onde eu tirei os 2 pontos juntos. E então, nesse momento, eu já tenho os 12 pontos aqui desse lado, tenho 12 pontos aqui desse lado e tenho os 10 aqui no meio. Então, eu vou virar agora, já tô no lado da frente, que já ficou desse jeito, ó, já ficou bem a partezinha de cima aqui do pé, tá? E agora eu vou fazer a carreira até o finalzinho da agulha, porque no início eu já tinha feito os 20 pontos, que agora são 12 que eu tenho aqui, né? Já tinha feito até chegar na parte que eu precisava trabalhar. Então agora eu vou fazer até o final e quando eu chegar aqui, que era o momento em que eu tirava os 2 pontos juntos, eu não vou tirar, eu simplesmente vou fazer os pontos todinhos até o final da agulha, tá? Fazer normalmente. Então, fazendo esse pedacinho aqui, faço esses 10 aqui, que são os 10 aqui do centro. Eu cheguei aqui no momento em que eu tirava os 2 pontos juntos, eu não vou tirar 2 pontos juntos, vou continuar, então, até o finalzinho da carreira. E terminando, então, essa carreira, eu começo a trabalhar com todos os pontos que eu tenho na agulha. Pronto, terminei a carreira. Então, nesse momento já tá assim, ó, já tem a partezinha de cima do pé, tá? Agora eu vou virar e eu vou fazer uma carreira completa aqui só em ponto meia por enquanto, tá? A partir da próxima carreira a gente já vai mudar o ponto. Então essa aqui, como é uma carreirinha do avesso, faço ela todinha em ponto meia até o final. Então terminando aqui eu já volto. Terminei aqui a carreira do avesso, eu vou virar para começar a próxima parte. E a próxima parte vai ser essa partezinha aqui, que tá dobrada, mas eu vou abrir aqui para mostrar, ó. Ela pode ser usada assim também, tá? E essa partezinha, ela é toda feita assim, ó, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. E a pessoa pode fazer até a altura que quiser, pode fazer bem maior o caninho. Aqui nesse, eu fiz 12 carreiras nesse pedacinho, tá? E depois arrematei. Eu tô colocando ela dobradinha assim, tá? Então, aqui vai ser da seguinte forma, ó. Um ponto meia, um ponto tricô. E vou repetindo esses 2 pontos até o final da carreira. Na próxima carreira eu viro e vou acompanhar o ponto, ó. Um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô, tá? Vou fazer isso até o final da carreira, nas demais carreiras eu acompanho o ponto, sempre um ponto meio, um ponto tricô. Aqui eu fiz 12 carreiras, dá para fazer mais, quem preferir o caninho um pouquinho mais altinho. Então, terminando essa parte, eu volto pra gente arrematar e fazer o acabamento. Já terminei aqui essa partezinha do cano, tá? Então, o sapatinho já tá assim. E agora eu posso arrematar os pontos que estão na agulha. Para arrematar, eu vou tirar 2 pontos juntos, continuando a trabalhar no ponto meia, né? Aí devolvo esse ponto para a agulha, tiro mais 2 pontos juntos, devolvo novamente o ponto para a agulha, tiro mais 2 pontos juntos,
E eu vou repetindo isso até que eu fique somente com um ponto. Aqui eu já tô somente com um ponto na agulha. Então, eu deixo um pouquinho da lã aqui para usar na costura. E já corto o fio. Agora, esse pontinho que estava aqui, eu puxo para soltar ele da agulha. Puxo um pouquinho aqui para ajustar. Agora, para fazer a costura, eu vou dobrar o meio. Eu também preciso arrematar todas essas pontinhas. Isso aqui depois eu faço aqui pro lado avesso, para elas não ficarem aparecendo, nem ficarem muito grandes, tá? Dobrei então ao meio. Eu vou passar a costura toda essa partezinha aqui de trás e depois nessa partezinha da sola, tá? E aí o sapatinho vai ficar pronto, vai faltar somente o pompom. Depois de pronto, então eu vou dobrar aqui, só dobro para ficar do mesmo jeito desse outro aqui. Já tá costuradinho. O pompom eu fiz mesclado, ou seja, eu usei as 3 cores de lã que eu tô trabalhando, tá? Que é o rosa, o vermelho e o branco. E aí ele ficou todo assim, ó, mescladinho, tá? Eu vou deixar para vocês o passo a passo de como eu fiz esse pomponzinho. Ele ficou bem pequeno, tá? Não, às vezes eu faço ele maiorzinho, mas esse aqui eu fiz um pouquinho menor. E é um pompom que eu faço ele usando um garfo, tá? E eu fiz ele mesclado. Aí a dica para ele ficar menorzinho, ó, normalmente eu uso o garfo normal, né? Que a gente usa para almoçar ou jantar. Mas nesse aqui eu usei esse garfinho um pouquinho menor, que é o garfo de comer torta. Ou um garfo para criança também. Eu tenho aqui um garfo de criança que é mais ou menos do tamanho desse também, tá? É um pouquinho menorzinho. Então eu usei esse pequenininho aqui e aí o pompom ficou menor. Ele já vai ficar menor por si só, mesmo usando o garfo maior, porque essa lã aqui é lã de bebê, né? Então ela já fica um pouquinho menor se a gente usar a mesma quantidade de voltas que usaria com a lã mais grossa, tá? Mas eu deixo passo a passo aqui na descrição do vídeo, aí vocês dão uma olhadinha. Então eu já vou agora costurar, colocar o pompom e já trago aqui para vocês verem. Eu vou passar agora uma dica também de como deixar esse sapatinho mais firme no pé, porque esse aqui, como não é amarrado, tem gente que pode gostar dele mais firmezinho, né? Então eu vou passar agora a dica para vocês. Uma dica para deixar o sapatinho bem firme na perna, para quem achar que ele ficou um pouquinho solto, é colocar aqui, que eu coloco isso até nas pantufas, até para adulto ou para criança também. Colocar aqui assim, ó, cortar um pedacinho de elástico assim e alinhavar ele aqui dentro, ó. Na altura em que fica o finalzinho aqui do tornozelo, né? Na parte interna. Eu faço a costura assim na parte de cima do elástico e embaixo. Só que para bebê tem que ser aquele elástico que é mais folgadinho, né? Não pode ser muito duro para não machucar. Tá certo? Aí o sapatinho fica bem firme no pé. Eu coloco assim, não fecho o elástico a volta toda, coloco uma meia volta assim de elástico só, tá? Ele fica bem firmezinho. Eu coloco isso inclusive nas pantufas que eu uso e para mim, para o meu filho também, e fica sempre muito bom. Então, os sapatinhos ficaram prontos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e de deixar o seu like aqui neste vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.